Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade na injustiça. Romanos 1,18. Finalmente, a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só para mim, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Audiolivro O Casamento é uma Aliança. O segredo bíblico de um amor que perdura, de Derek Prince. Capítulo 2. A natureza da aliança. O que existe na aliança que dá ao casamento uma força e uma estabilidade impossível de outro modo? Qual é a essência da aliança? A natureza da aliança é um dos segredos bíblicos zelosamente guardados. É uma pérola que Deus não vai atirar aos negligentes. Ver Mateus 7,6. É uma coisa santa que Deus não revelará aos impuros. Davi disse: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, ou a sua aliança. Salmos 25,14. O segredo da aliança, portanto, deve ser abordado com reverente temor de Deus. Esse segredo é negado àqueles que o abordam com qualquer outra atitude. Além disso, um entendimento da aliança requer um estudo cuidadoso e profundo da Bíblia. Leva tempo e precisa de concentração. Salomão disse que aquele que deseja sabedoria e entendimento achará, se como a prata a buscar e como tesouros escondidos a procurar. Provérbios 2,4. Isto requer um esforço intenso. Assim como a terra não cede os seus tesouros ao observador superficial, também a Bíblia cede um entendimento da aliança apenas àqueles que estão dispostos a aprofundar mais e a dedicar tempo ao estudo e à investigação. Digo isto como uma introdução ao estudo da aliança que passaremos a fazer neste capítulo. A princípio, esse estudo pode parecer difícil e trabalhoso, mas se o fizermos com paciência e diligência, acabaremos por achar tesouros de valor infinito. Trataremos desses tesouros nos capítulos seguintes. Definição de aliança. Há basicamente duas palavras na Bíblia que se traduzem por aliança. A palavra grega usada no Novo Testamento é diatek. A palavra hebraica usada no Velho Testamento é brit, ou brit. Essa palavra hebraica aparece no nome da bem conhecida organização judaica, Bnei Brit, que significa literalmente filhos da aliança. Cada uma dessas palavras, diatek em grego e brit em hebraico, é traduzida normalmente por duas palavras diferentes, aliança e testamento. A escolha da palavra usada depende do contexto. Em português, costumamos considerar aliança e testamento como sendo a mesma coisa. Limitamos a palavra testamento a um documento legal que só entra em vigor depois da morte da pessoa que o fez. Ver Hebreus 9, 16 a 17. Por outro lado, não costumamos pensar numa aliança como algo que esteja necessariamente associado à morte das partes que fazem essa aliança. No entanto, essa distinção entre testamento e aliança não se verifica nos conceitos bíblicos. Na Bíblia, uma aliança é um testamento e um testamento é uma aliança. Todos sabemos que a Bíblia chegou até nós na forma de dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No entanto, melhoramos o nosso entendimento quando usamos a palavra aliança, em vez de testamento, passando assim a chamar-lhes a velha aliança e a nova aliança. O fato de toda a revelação escrita de Deus para o homem estar contida na forma de duas alianças tem um significado extraordinário. Sendo assim, o conceito de aliança ocupa um lugar central em toda a revelação de Deus. Se não compreendermos em que consiste a aliança, até que ponto podemos esperar entender o verdadeiro significado da mensagem de Deus para nós? Então, qual o significado da palavra aliança? Não é fácil dar uma definição simples e exata. Tem sido sugerido que o significado da raiz da palavra hebraica, brit, é ligar, mas não se tem a certeza. Devemos admitir que uma aliança é vinculativa. O significado da raiz da palavra grega, diatek, é colocar uma coisa em ordem, o que sugere estabelecer termos e condições específicas. O grego tem, portanto, uma conotação mais legal do que o equivalente hebraico. Há dois tipos diferentes de aliança na Bíblia. Uma no plano horizontal é a estabelecida entre dois seres humanos. Esta é a que se aproxima mais da ideia de contrato. Por exemplo, em 1 Reis 5,12, lemos acerca da aliança que Salomão fez com Irão, rei de Tiro. Através dessa aliança, Salomão e Irão comprometeram-se a uma amizade mútua
e ao estabelecimento de condições em que Irão forneceria a Salomão materiais e mão de obra para a construção do templo. Embora essa espécie de aliança tenha sido apenas a nível humano, entre dois reis, é interessante notar que mais tarde, quando Deus declarou através do profeta Amós que traria julgamento sobre todo o reino de Tiro, uma das razões que apresentou foi que eles não se lembraram da aliança dos irmãos. Amós 1:9. Isto é, a aliança entre Salomão e Irão. Vemos, portanto, que mesmo a nível humano, Deus considera invalidar uma aliança uma coisa muito séria, que vai trazer julgamento sobre a pessoa culpada. Não se deve fazer ou desfazer uma aliança de ânimo leve. Uma nota interessante: o nome hebraico dado aos Estados Unidos da América é Terra da Aliança. O fato de os Estados Unidos terem sido construídos sobre uma aliança, a Constituição, faz que esta nação seja diferente de muitas outras. Os americanos têm uma união mais perfeita, devido à aliança, e não devem desviar-se desse acordo. Se eles deixassem de viver em obediência a essa aliança, a nação começaria certamente a desintegrar-se. Aliança, a base da relação. No entanto, o uso principal da aliança na Bíblia não se refere a um contrato entre dois seres humanos, no plano horizontal, mas a uma relação iniciada soberanamente pelo próprio Deus, com o homem, na qual as duas partes não estão no mesmo nível. Essencialmente, uma aliança expressa uma relação que o próprio Deus inicia, como soberano, por sua própria escolha e decisão. É ele quem define os termos em que está disposto a entrar nessa relação com o homem. É necessário enfatizar que a iniciativa provém inteiramente de Deus e que os termos são exclusivamente estipulados por Deus. A parte que cabe ao homem é simplesmente responder à oferta de uma aliança que Deus faz e aceitar a relação que essa aliança proporciona. O homem não estipula os termos nem jamais inicia a relação. Temos que ser um pouco calvinistas ou pelo menos conhecedores da ideia de predestinação para entender este aspecto da aliança. Historicamente, a linha calvinista do protestantismo coloca uma ênfase especial na aliança. Ao fazê-lo, tem preservado uma verdade que é muito importante. Diria até que não compreendemos a nossa relação com Deus até ao máximo se não compreendermos o conceito bíblico de aliança. Em última análise, cada relação permanente entre Deus e o homem baseia-se numa aliança. Deus nunca entra numa relação permanente que não seja através de uma aliança. No Salmo 51:5, o salmista apresenta uma visão profética da vinda do Senhor com poder e glória no fim dos tempos, para levar o seu povo consigo. Ali define claramente quem são aqueles que ele considera parte do seu povo. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até seu acaso. Essa é uma chamada a toda a terra. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo e haverá grande tormento ao redor dele. Esta é evidentemente uma profecia acerca da vinda do Senhor com poder e em glória para julgar. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Esse é o julgamento do povo de Deus, o tribunal de Cristo. Não é o julgamento do descrente, mas sim o julgamento do crente. Não é o julgamento de condenação, mas o julgamento para recompensa. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, ou uma aliança, com sacrifícios. Este versículo diz-nos a quem se dirige a chamada. Salmo 50:1-5. A palavra hebraica traduzida por santo é Assid. É a palavra que está na origem do termo judaico assídico, que é a forma mais intensa e dedicada do judaísmo ortodoxo. O judeu assídico leva uma vida totalmente absorvida por Deus. É uma pessoa que existe só para Deus. Contudo, o salmista define aqui os santos, os verdadeiros assidim, como aqueles que fizeram comigo um concerto, ou aliança, com sacrifícios. Literalmente, aqueles que cortaram a minha aliança com base no sacrifício. A expressão hebraica fala de cortar, um concerto, aliança, não apenas de o fazer. Sugere a ação da faca que mata o que vai ser sacrificado,
O meu concerto refere-se especificamente à aliança que o próprio Deus iniciou, a aliança eterna. Há apenas uma base sobre a qual Deus estabelece uma aliança: o sacrifício. Sem o sacrifício não pode haver aliança. Há anos, por volta de 1944, quando comecei a estudar a Bíblia em hebraico, o Espírito Santo levou-me a fazer uma coisa fora do comum. Arranjei 3 lápis de cores diferentes: azul, verde e vermelho, e comecei a sublinhar 3 temas diferentes com uma cor para cada um. Os temas eram aliança, sacrifício e derramamento de sangue. Azul para a aliança, verde para o sacrifício e vermelho para o derramamento de sangue. Foi assim que eu me deparei com uma revelação, porque descobri que quando tinha azul, tinha verde, e quando tinha verde, tinha vermelho. Por outras palavras, onde há uma aliança, tem que haver um sacrifício, e onde há um sacrifício, tem que haver derramamento de sangue. Isso está de acordo com a descrição do povo de Deus no Salmo 55. Aqueles que fizeram comigo um concerto ou aliança com sacrifício. Há 2 coisas essenciais para podermos entrar numa relação permanente com Deus: uma aliança e um sacrifício. Sem uma aliança não podemos relacionar-nos com Deus. Sem um sacrifício não pode haver aliança. Historicamente era notável o modo como os homens entravam numa aliança com Deus antes da nova aliança em Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não o conhecem. Jeremias descreve-o bem. Aquele foi um período da história de Israel em que a relação da nação com o Senhor tinha voltado atrás numa atitude de rebeldia. E o povo tinha feito uma coisa que o Senhor tinha proibido. Tinham feito outros israelitas escravos. Quando o Senhor os repreendeu através do profeta Jeremias, deram mostra do seu arrependimento e fizeram uma aliança na qual concordaram em libertar os escravos. Mas depois o seu pecado ficou pior porque quebraram a aliança ao escravizá-los de novo. A única parte deste episódio que nos interessa neste momento é a maneira como entraram nessa aliança. Isto tem um significado que vai para além desse momento específico da história de Israel. Vemos a sua descrição em Jeremias, quando Deus diz: "E entregarei os homens que trespassaram o meu concerto, ou a minha aliança, que não confirmaram as palavras do concerto, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão dos seus inimigos." Jeremias 34, 18 a 20. Aqui vemos algo importante que contribui para o nosso entendimento do processo do estabelecimento de uma aliança ou concerto. O estabelecimento não requeria apenas um sacrifício. Esse sacrifício tinha que ser tratado do modo especial. O animal que tinha sido morto como sacrifício era cortado em 2 partes e essas 2 partes eram colocadas uma em frente da outra, com um espaço entre elas. Em seguida, as pessoas que estavam a fazer a aliança passavam entre as 2 partes do sacrifício. Esse era o ato pelo qual se entrava na aliança. A aliança de Deus com Abraão. Tendo em mente como se procedia ao estabelecimento de uma aliança, leiamos Gênesis 15, 7 a 18, onde se descreve como o Senhor fez uma aliança com Abraão. O nome dele ainda não tinha sido mudado para Abraão. Disse-lhe mais: "Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares." E disse ele: "Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la?" E disse-lhe: "Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho." E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: "Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amoreus não está ainda cheia." E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis 15, 7-18. Essa passagem começa com uma promessa do Senhor a Abrão, na qual ele lhe dará a terra de Canaã para que a possua. Abrão responde com uma pergunta: como saberei? Em resposta, o Senhor passou a fazer uma aliança com Abrão. Por outras palavras, o compromisso final de Deus, em como fará qualquer coisa, toma a forma de uma aliança. Depois de Deus ter feito uma aliança, não há mais nada para ele fazer no que respeita a um compromisso. A aliança representa o compromisso final e irrevogável. Assim que Deus terminou de fazer a aliança com Abrão, deixou de usar o tempo futuro daquilo que falou. Deus não disse darei, mas sim, tenho dado. A aliança estabeleceu tudo, definitivamente. A maneira como o Senhor procedeu ao fazer a aliança com Abrão corresponde exatamente ao que está descrito em Jeremias 34, 18-20. Abrão teve que pegar nos animais do sacrifício, matá-los e dividi-los em metades. Depois, tudo leva a crer que na altura certa, o Senhor e Abrão passaram por entre as partes dos animais sacrificados. O Senhor entrou num compromisso de aliança com Abrão através daquele ato estranho. Vejamos agora alguns pormenores dessa operação. Cada um deles é elucidativo. Lemos em Gênesis 15, 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Essas aves trazem-me à memória imagens muito vívidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando servia no exército britânico, no Egito, estive doente no hospital durante um ano inteiro, com uma doença que os médicos não conseguiam curar. Desesperado, fui ver se achava alguma coisa na Bíblia. Finalmente, depois de ter lido toda a Bíblia, cheguei à conclusão que Deus tinha providenciado a cura para mim através da morte de Jesus Cristo na cruz, que fazia parte da aliança que Deus tinha feito comigo por intermédio de Cristo. Mas enquanto procurava tomar posse desta verdade, a minha mente estava constantemente a ser atacada por toda a espécie de episódios de depressão, dúvida e escuridão. Naquela cama de hospital, debatendo-me para poder tomar posse dos benefícios da minha aliança com Cristo e lutando contra aqueles estados de espírito de depressão e dúvida, aconteceu de eu ler esta passagem no capítulo 15 de Gênesis. Notei que cabia a Abrão enxotar as aves. Deus ordenou os objetos do sacrifício, mas era o dever de Abrão mantê-los intactos. Do mesmo modo, entendi que Deus tinha providenciado o sacrifício em Cristo a meu favor, mas competia-me, a mim, não deixar que essas aves satânicas tomassem como presa o sacrifício e roubassem os benefícios que me pertenciam. Assim entendi que havia um período de tempo em que eu teria de enxotar as aves. Por mais que a dúvida ou a descrença ou o medo me atacassem, era meu o privilégio e era minha responsabilidade de manter intactos esses objetos do sacrifício. Não podiam ser profanados pelas aves de rapina satânicas que queriam alimentar-se deles e roubar-me a herança. Que homem sábio, meu Deus. Lemos então no versículo 12, Gênesis capítulo 15. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Essa foi uma experiência espiritual muito profunda em que Abrão, como crente maduro e comprometido com Deus, passou por grande espanto e grande escuridão. A teologia que segues tem espaço para isto? Sabes que muitos dos grandes homens e mulheres de Deus passam por períodos de escuridão espiritual? Passar pela escuridão não é necessariamente um sinal de imaturidade ou fraqueza. De fato, Deus não confia esse tipo de experiências aos imaturos e fracos. Ele sabe até que ponto cada um de nós consegue suportar. Abraão não passou pela escuridão por ser fraco ou descomprometido, mas passou por ela por fazer parte da sua experiência espiritual como um todo. A sua escuridão foi uma pré-visualização daquilo que os seus descendentes iriam sofrer no Egito. Como seu pai, ele teve que experimentar um pouco do sofrimento deles. Dos versículos 13 a 16, o Senhor explicou a Abrão o que iria acontecer aos seus descendentes no Egito, e que, por fim, ele interviria e os libertaria e traria de volta à terra de Canaã. Depois, no versículo 17, é acrescentada uma nova dimensão à experiência de Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. A negrura da fumaça expelida do forno foi acrescentada à escuridão normal da noite. Muitas vezes na Bíblia, um forno ou uma fornalha tipifica um sofrimento intenso. Em Isaías 48:10, Deus disse a Israel:
Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isto aplica-se, por vezes, a todo o povo de Deus. Se alguma vez te encontrares na fornalha, lembra-te que é aí que Deus te refina e te prova. Glórias a Deus, aleluia. O modo como reage na fornalha determinará o teu futuro. Podes não estar na fornalha por seres fraco ou desacertado, ou porque falhaste para com Deus. Podes estar na fornalha porque nela te é feito aquilo que em mais lugar algum pode ser feito. Em Malaquias 3:3, Deus avisou os filhos de Levi, os seus sacerdotes, que os purificaria, tal como o ouro e a prata são refinados. Os metais preciosos nunca são purificados sem um calor intenso. No meio daquela escuridão esmagadora a que Abraão foi sujeito, uma escuridão natural e ao mesmo tempo espiritual, havia uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Gênesis 15:17. Que significado profundo há aqui? A tocha de fogo era a manifestação do Espírito de Deus, correspondendo às 7 lâmpadas de fogo, as quais são as 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5, que João viu perante o trono no céu. Foi naquele momento, o momento de maior escuridão, que o Senhor, aparecendo como uma lâmpada de fogo, assumiu seu compromisso com Abrão, passou entre as metades e, ao fazê-lo, estabeleceu a aliança. Voltando por uns momentos, a minha experiência no hospital no Egito foi no tempo da escuridão na minha vida que a verdade deste episódio em Gênesis 15 se tornou muito vívido para mim. Aprendi que há ocasiões de escuridão total em que o Espírito Santo ilumina apenas uma coisa: os símbolos do sacrifício, porque é só isso que precisamos de ver. O sacrifício é o símbolo da aliança, e a aliança é o compromisso final e irrevogável de Deus. Poderás passar por uma ocasião em que não consigas ver nada para além do único fato: Jesus morreu por ti. É só isso que precisas de saber. Todo o resto está incluído. Romanos 8:32 diz-nos: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Há ocasiões em que é a única coisa a que podes agarrar-te é a aliança estabelecida na morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. Foi assim que o Senhor e Abraão fizeram uma aliança entre si. Entendo que passaram um de cada vez, por entre os pedaços dos sacrifícios. Não é espantoso que o Deus Todo-Poderoso tenha feito isto com o ser humano? Fico admirado com o fato de, num certo sentido, Deus ter descido do céu para passar entre bocados de animais mortos a fim de estabelecer um compromisso com Abrão. Impressiono-me quando penso que Deus foi tão longe para se comprometer pessoalmente com o ser humano, válido apenas pela morte. Mas por que era necessário um sacrifício? Por que é que esse era o único modo de fazer uma aliança? A resposta é que o sacrifício simbolizava a morte de cada uma das partes da aliança. Quando cada uma das partes passava entre as peças dos animais mortos, estava de fato a dizer: essa morte é minha. O animal morreu como meu representante. Morreu no meu lugar. Ao entrar nesta aliança, entro pela morte. Agora que estou nesta aliança, já não tenho direito a viver. Assim se explica porque tanto em hebraico como em grego não há distinção entre aliança e testamento. A necessidade da morte para se validar uma aliança está enfatizada em Hebreus, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Hebreus 9:16-17. Estas palavras não deixam dúvidas. Aquele que entra numa aliança, entra através da morte. Enquanto a pessoa estiver viva, não está na aliança. É impossível estar numa aliança e permanecer vivo. A morte do animal sacrificado é física, mas simboliza uma outra forma de morte para aquele que oferece o sacrifício e passa no meio das peças dos animais sacrificados. A pessoa que o faz está a renunciar, a partir daquele momento, a todo o direito de viver para si própria. À medida que cada uma das partes passa pelos pedaços do sacrifício, está de fato a dizer à outra parte: se for preciso, morrerei por ti. De agora em diante, os teus interesses têm precedência sobre os meus. Se eu tiver alguma coisa que necessitas, mas não consegues arranjar, o que tenho passa a ser teu. Já não vivo para mim próprio, vivo para ti. Aos olhos de Deus, esse ato de estabelecer uma aliança não é um ritual vazio, é um compromisso solene e sagrado. Se seguirmos através da história,
os acontecimentos que resultaram da aliança do Senhor com Abraão, veremos que cada uma das partes teve que cumprir aquilo a que se comprometeu na aliança. Alguns anos mais tarde, quando Abraão já se chamava Abraão, Deus disse-lhe: quero o teu filho Isaque, o teu único filho. Aquele que é o mais precioso que tens já não é teu, porque tu e eu estamos numa aliança. Ele é meu, para seu crédito por toda a eternidade. Abraão não vacilou. Estava disposto até a oferecer Isaque. Só no último momento é que o Senhor interveio diretamente do céu e o impediu de literalmente matar o filho. Gênesis 22. Mas a história não acaba aqui. Deus também se tinha comprometido com Abraão 2000 anos mais tarde. Foi a vez de Deus cumprir a sua parte da aliança, para suprir a necessidade de Abraão e dos seus descendentes. Deus ofereceu o seu único filho, mas neste caso não houve uma comutação à última hora. Jesus deu a sua vida na cruz como preço total da redenção de Abraão e todos os seus descendentes. Aquele ato resultou do compromisso que tinha sido assumido entre Deus e Abraão naquela noite fatídica, 2000 anos antes, quando eles passaram entre os pedaços do sacrifício. Tudo o que se seguiu desde então, no decorrer da história, foi determinado por essa aliança entre eles. De fato, toda a história é decorrente da aliança de Deus, o que explica em grande parte o que está acontecendo no Médio Oriente. O povo judeu voltou para Israel porque Deus lhe prometeu há 4000 anos. Deu-la numa aliança, e Deus não quebra alianças. O compromisso feito numa aliança é assim mesmo, solene, total e irrevogável. Louvado seja Deus, graças a Deus, que Deus é fiel. Deus é um homem de palavras. Portanto, nós também não podemos quebrar a nossa aliança com Deus. E lembre-se, aliança requer sacrifícios. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Eu te exaltarei, ó Deus Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o
seu mantimento, a seu tempo abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará seu santo nome pelos séculos dos séculos.